Nos últimos dias, saiu a público o documento preparatório do Sínodo dos Bispos de 2023. E esse sínodo vai ser muito importante porque ele tem condições reais e os modernistas têm esse objetivo de introduzir na igreja a nível universal o que foi feito no Sínodo da Alemanha a nível local, que colocou a igreja na Alemanha numa posição de independência quase completa em relação ao Vaticano, sem que o Papa Francisco se pronunciasse contra isso, pelo contrário, e, por exemplo, se concluiu com a jornada de bênçãos a casais homossexuais. Esse sínodo de 2023, ele tem condições reais também de ser a base, ser o embrião para um Concílio Vaticano III, que vai demolindo o que sobrou de estruturas visíveis dentro da igreja. Se você ficou preocupado e quer entender o que está acontecendo, acompanhe esse vídeo até o fim, porque eu não vi outros canais, sobretudo canais maiores, comentarem essa notícia. A palavra talismã, a palavra mágica hoje é sinodalidade. A todo momento aparecem notícias vinculadas em sites modernistas dizendo a igreja é constitutivamente sinodal. Uma igreja sinodal não é uma opção, nós temos que viver da riqueza das experiências sinodais. E quando você pede para os modernistas dizerem o que é afinal sinodalidade, eles não explicam. No máximo, eles vão dizer é caminhar juntos com a igreja, o que não é exatamente uma definição precisa, como nada que venha dos modernistas. Então, para explicar aos senhores, em primeiro lugar, eu fiz o sacrifício de ler um artigo no site oficial da CNBB intitulado Sinodalidade, o que é? E adivinhem, eu li o artigo do início ao fim e o autor, que é um arcebispo, não explica o que é sinodalidade. Mas ele dá a entender que ela é um ponto além na colegialidade. E isso já é um desvio grave daquilo que a igreja ensina a respeito da sua própria Constituição. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele fundou a igreja sob o apóstolo Pedro. Ele deu as chaves do reino dos céus a Pedro e quem governa a igreja é o Papa. Não como dono, mas como administrador, como vigário. Por isso que o Papa não pode mudar nem a doutrina, nem a própria Constituição da igreja. Constituição quer dizer a estrutura visível, não pode abolir o papado. O Papa tem o poder supremo, a infalibilidade reside nele, e os bispos, em submissão ao Papa, vão levando adiante os seus ensinamentos e vão governando a igreja a nível local em união com o Papa. Acontece que a heresia do febronianismo do século XVIII, que foi condenada pelo Papa Clemente XIII, tinha uma outra doutrina. E essa heresia condenada, com um nome estranho, talvez você nunca tenha ouvido falar, febronianismo, ela foi ressuscitada sob o nome de colegialidade e foi proclamada no Concílio Vaticano II, que não foi e nunca pretendeu ser um concílio infalível, até porque um ensinamento infalível ele também é irrevogável, e não tem como um concílio pastoral dar ensinamentos irrevogáveis, porque a pastoral muda. A colegialidade afirma de que o poder supremo da igreja reside no Papa e nos bispos em comunhão com ele, equiparando estes dois poderes, e não sendo uma pirâmide onde o Papa manda e os bispos obedecem. A igreja deixa de ser uma monarquia e se torna uma aristocracia, o governo de uma elite, por enquanto. Por quê? Esta doutrina se assemelha muito do erro dos pseudo-ortodoxos de que o Papa é o primus inter pares, ele é o primeiro dentre os iguais. Quando Paulo VI fez a Humanae Vitae proibindo os anticoncepcionais, o episcopado holandês, em nome da colegialidade, não aceitou essa encíclica, rejeitou publicamente um documento vindo do Papa. E várias outras conferências episcopais fizeram o mesmo. E Paulo VI não fez nada, não puniu, não excomungou, simplesmente se lamentou. O que foi consagrado com a Humanae Vitae é que o Papa manda e os bispos obedecem se quiser. E foi o que se viu a todo momento no pontificado de Bento XVI. Então, hoje, a sinodalidade ela dá um passo além da colegialidade. Já não são apenas as conferências episcopais que vão se manifestando de uma forma quase independente em relação ao Papa, mas toda a igreja deve ser constituída por meio de organismos autogestionários, ou seja, cada um se governa como quiser. E quando o povo de Deus vai se comunicando, fazendo celebrações, Deus vai atuando no meio deles. A maioria é que define os rumos da igreja. E, portanto, a igreja deve ser governada como uma democracia, ao estilo de sufrágio universal.
Por isso, na Missa Nova, o padre ele tem a função de ser um presidente da Assembleia. Não é o sacerdote que oferece o sacrifício a Deus, mas é o delegado do povo, que preside a celebração da palavra e da Eucaristia, que é feita por toda a comunidade. Os bispos, por sua vez, eles são delegados do povo com essas funções meramente administrativas e pastorais. E o Papa é o bispo de Roma, que tem uma primazia de honra, uma primazia histórica, mas não tem poder real de mando decisivo em tudo aquilo que se refere à moral e doutrina da Igreja, porque cada um deve se governar como quiser. Porque para o espírito revolucionário que guia os modernistas, todo homem é livre para fazer aquilo que quiser. E ele não pode obedecer a ninguém. Ele vai formando comunidades pelo livre consenso, pela ideia do contrato social, e essas comunidades vão se governando da forma mais autônoma possível. E vir alguém, uma autoridade, uma hierarquia mandar nessas pessoas é uma forma de opressão que não é tolerada na igreja moderna e liberal. Por isso, o Sínodo da Alemanha colocou a igreja desse país numa situação de quase independência em relação ao Vaticano. E agora que você entendeu o que é colegialidade e como que a sinodalidade é um passo além rumo a uma igreja onde não existe hierarquia, agora nós demos um passo além. Vamos analisar esta preparação do Sínodo dos Bispos de 2023. Este sínodo, ele não foi inaugurado em Roma, mas ele vai ser inaugurado em Roma e em todas as dioceses do mundo. Porque, para dar a entender que a igreja nasce do povo, não é Cristo que revela, o Papa que ensina e os bispos que obedecem, mas é o povo que é guiado pelo Espírito Santo e vai fabricando a verdade, vai construindo o reino de Deus na terra. Por isso mesmo, ele vai ser feito em 4 etapas. A primeira vai ser diocesana. Eu tenho aqui a reportagem pela ACI Digital, que é um site não é tradicional, então se você não é tradicional, vai servir como fonte isenta, porque eles são confiáveis, não colocam notícias falsas, tem muito cuidado. Então, a fase diocesana vai pedir a contribuição de paróquias, movimentos de leigos, escolas e universidades, como vamos dizer a PUC, congregações religiosas, comunidades cristãs, grupos de ação social, movimentos ecumênicos, interreligiosos e outros grupos. E aqui já fica bem claro que essa democracia que se pretende na igreja é tão falsa quanto a democracia do mundo moderno. Porque se você é um leigo que é tradicional e vai lá junto ao seu bispo dar a sua contribuição, ele vai colocar você para fora. Aliás, nem vai chegar no bispo. O pároco já vai dizer que não quer a sua contribuição, porque rompe, porque fere a comunhão eclesial. Mas se for uma igreja protestante com um movimento ecumênico, você vai ser ouvido perfeitamente. A segunda parte vai ser repassada para as conferências nacionais, equivalentes à CNBB. Então, qualquer coisa tradicional que vai ter passado na fase diocesana vai naturalmente ser substituído pela CNBB. A terceira fase vai ser continental, 7 grandes documentos para os 7 continentes. E, finalmente, celebração da Assembleia presidida pelo Papa. Toda essa terminologia, Assembleia celebrada e presidida pelo Papa, para dar a entender que o Papa é o presidente da Assembleia. Quer dizer, a igreja virou uma democracia. E esse sínodo, então, ele lança uma série de objetivos que eu tenho aqui elencados pela ACI Digital. O documento completo está disponível na descrição desse vídeo, os senhores podem acessar. O primeiro objetivo do sínodo é tratar da igreja como testemunha do amor de Deus. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre como que, para a igreja moderna, uma coisa é evangelizar pelo testemunho, outra é o proselitismo da doutrina. Se você quer mais informações a respeito, esse vídeo vai ficar disponível no primeiro comentário fixado. O segundo objetivo do sínodo é viver um processo eclesial participativo e inclusivo, que ofereça a cada um, em particular aos que por diversas razões se encontram marginalizados, a oportunidade de expressar-se e de ser escutados para contribuir na construção do povo de Deus. Esse objetivo é tão modernista que é até difícil explicar tudo. Mas, em primeiro lugar, viver um processo eclesial participativo e inclusivo. Isso significa que todos devem participar, mesmo aquelas pessoas que
se encontram numa situação em que não podem hoje ter acesso aos sacramentos, mas eles não podem ser proibidos. Os marginalizados, naturalmente, são os excluídos da igreja moderna. Essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade. E contribuir na construção do povo de Deus, isso é um construtivismo completo. Porque como construir o povo de Deus? São expressões da igreja moderna que nunca definem nada, que simplesmente falam esse progresso vago e indefinido. Por isso, o terceiro e o quarto objetivos, que eu nem vou ler por completo, mas eles tratam colocar a igreja, né, a riqueza e a variedade dos dons para o bem da comunidade em favor de toda a família humana. O quarto objetivo é construir um mundo mais belo e mais habitável. Nada se fala sobre céu, inferno, virtude, sobre os pecados que estão a todo momento se propagando na sociedade, nada. A igreja transformada numa ONG maçônica, num Rotary a serviço da humanidade, porque Deus está presente no meio do povo, ele nasce do espírito humano. Então, o quinto objetivo, examinar como são vividos na igreja a responsabilidade e o poder e as estruturas da sua gestão. Ou seja, é destruir a autoridade visível da igreja, fazendo emergir e procurando converter os preconceitos e práticas desordenadas que não estão radicadas no Evangelho. Se você lembrou do Papa Francisco a todo momento criticando o clericalismo, que nada mais é do que o fato de que a igreja é governada pelo clero e, portanto, esse poder deve ser quebrado e dissolvido para que a igreja seja autogestionária, comandada pela maioria, você acertou. O que também é outra mentira, porque os piores modernistas não são os leigos, não são as lideranças leigas, mas são os bispos e cardeais que impõem a revolução e a democracia na igreja, sendo que cada vez mais grupos de leigos se mostram tradicionais, enquanto que os padres permanecem modernistas. Então, o sexto objetivo, esse aqui, não tem nem o que dizer. Sustentar a comunidade cristã como sujeito credível e parceiro confiável nos caminhos do diálogo social, cura, reconciliação, inclusão, participação, reconstrução da democracia, promoção da fraternidade e da amizade social. Pode tocar a Imagine do John Lennon para a abertura desse sínodo, porque esse objetivo aqui podia estar presente em qualquer documento do PSOL, em qualquer documento de Rotary. Nada aqui evoca o sobrenatural. A graça de Deus não existe para a igreja moderna. Sétimo objetivo, regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs e as comunidades e outros grupos sociais. Por exemplo, comunidades de crentes de outras confissões. Organizações é o ecumenismo mais completo, mais crasso, baseado na Fratelli Tutti, de que não se deve buscar a conversão porque Deus quer a pluralidade de religiões. Finalmente, aqui mostra que eles querem introduzir em larga escala o sínodo que ocorreu na Alemanha. Por quê? Favorecer a valorização e apropriação dos frutos das recentes experiências sinodais em nível universal, regional, nacional e local. O sínodo mais importante dos últimos anos foi o da Alemanha, e antes dele o da Amazônia, que é totalmente pagão, relativista e indigenista. E os modernistas dizem, essa experiência da Alemanha é introduzida em larga escala na igreja. Agora, vai ter gente que vai dizer o sínodo da Alemanha é bom, mas ele foi mal interpretado? Os documentos do sínodo da Alemanha foram distorcidos? Houve um sínodo da Alemanha real e um sínodo da Alemanha da mídia? Vai ter gente que vai dizer isso. Mas essas pessoas, elas vêm... Eu já vi continuistas dizendo que a igreja não está em crise. Quer dizer, recusa da verdade conhecida. Isso vai se encaminhando para um pecado contra o Espírito Santo. Não estou dizendo que é, mas vai se encaminhando para isso. Então, meus caros, estes documentos, estes são os objetivos de um sínodo proclamado pelo Papa, que deve dar esse novo passo na colegialidade, rumo a uma igreja sem autoridade visível. Porque repensar as estruturas de poder na igreja é acabar com a hierarquia dela e introduzir a democracia revolucionária na igreja. E mais ainda, tem aqui um outro trecho onde o sínodo deve se inspirar em duas imagens da Escritura,
a representação da cena comunitária que acompanha constantemente o caminho de evangelização. Meus caros, assim que é a linguagem dos documentos do Vaticano II. Você pode ler isso 35 vezes que não vai ter um sentido lógico, porque não é para ter. E o outro, a experiência do Espírito. Lembrando que para os modernistas a religião é a experiência de Deus, conforme eu também já provei num vídeo, na qual Pedro e a comunidade primitiva, equiparando o Papa e a comunidade, né, dando uma ideia de que a igreja é governada pelo colégio de todos, reconhecem o risco de colocar limites injustificados à comparticipação da fé. Isso quer dizer, para os modernistas, que você não pode construir muros, você tem que criar pontes. Vão dizer, mas eu estou fazendo um juízo temerário. As pessoas falavam a mesma coisa a respeito do sínodo da Alemanha, e ele está abençoando, em nome dele se abençoam casais homossexuais sem nenhuma punição do Vaticano, que fez uma notinha dizendo que a igreja não pode abençoar casais homossexuais. E daí? Se os bispos da Alemanha não obedecem isso, isso não é imposto sob pena de excomunhão? Não tem importância nenhuma uma nota dessas. Então, meus caros, este sínodo é um projeto extremamente perigoso e nós, desde já, como leigos, devemos denunciar, devemos mostrar que nós não estamos representados nisso. Falam da participação dos leigos, mas qualquer leigo que tentar mandar um documento sugerindo para a diocese, para o bispo, o documento vai ser queimado, vai ser engavetado, nem vai... E depois, se chegar na CNBB, menos ainda. Nós estamos vendo uma ditadura revolucionária, igualitária dentro da igreja, que se proclama falar em nome do povo, mas quando o povo é tradicional, ele recebe pedra. Então, meus caros, fiquem de olhos atentos, vai ter mais vídeos acompanhando este preparativo para o sínodo. Rezem pelo canal, rezem pela igreja, Deus os abençoe e salve Maria.